Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar num texto muito interessante de 2 Crônicas, capítulo 18. Eu vou ler alguns versos desse texto que falam acerca de um profeta chamado Micaías, que ele estava sozinho contra 400 profetas. E meditando nesse texto um tempo atrás, o Espírito de Jesus me fez conectar com os dias que virão, com os dias do tempo do fim, em que Deus está recrutando, os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração são inteiros para com Ele. Deus está fazendo uma limpa na igreja, meus irmãos, e Ele conta com o seu profeta Micaías, no meio de uma multidão de 400 profetas. Vocês vão entender o que eu estou falando. Esse vídeo é para poder animar o coração dos irmãos, para que nós possamos entender que sempre do lado de fora seremos a minoria e que nós não devemos nos importar com a multidão em si. Um tempo atrás eu gravei um vídeo falando multidão, fuja dela. Se você não assistiu, já tem uns meses que eu gravei esse vídeo. Depois tu bota aí meu nome, né? E bota multidão, fuja dela. E lá eu explico, tendo como base João capítulo 6, né, que Jesus, quando ele viu que tinha uma multidão seguindo ele teve um discurso lá muito duro, mas muito verdadeiro, e a multidão foi embora. Só restaram os discípulos de Jesus, os 12, e Jesus ainda falou para eles: e aí, vocês não querem ir também não? Por quê? Porque Jesus não se importava com a multidão. É de se admirar que um ministério de 3 anos e meio maravilhoso de Jesus, com curas, sinais e maravilhas, ensinos de acordo com a verdade, ensinos maravilhosos por parábolas, enfim. E no final de seu ministério, só estavam quase 120 aguardando a descida do Espírito Santo. Cadê os demais? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, de fato, ela mexe com o nosso ego, mexe com a nossa vontade carnal, e ela vai na ferida, meus irmãos. E nós precisamos ser sábios. Meditando em Provérbios ontem à noite, só não lembro o capítulo, eu acho que era Provérbios 8, está escrito lá: repreenda o sábio e ele vai te amar, mas se você repreender o tolo, ele vai contra você. Então, os tolos vão sempre nos perseguir. Recentemente gravei um vídeo sobre a cristão e a política. Pensa em algo que mexe na ferida de um irmão ou irmã que está dormindo profundamente o sono espiritual. Fala de política de acordo com a verdade, aí mexe com a ferida, e aí vem o tolo contra você, né, te denegrindo. Né? Eu botei no Facebook um post lá, apenas mencionando o vídeo que eu gravei no canal, e esse tolo, né, começou a me agredir. Eu tive que deletar até mesmo a postagem, enfim. Não vem ao caso ficar discutindo no Facebook, né? Já passei dessa fase já. Mas é isso, você repreende o tolo, ele vem contra você. Mas quando você repreende o sábio, ele vai te amar. Então, meus irmãos, vamos ler esse texto aqui de 2 Crônicas 18, a partir do verso 5, você vai entender claramente o espírito da igreja do tempo do fim. O fiel remanescente, meus irmãos, é pequenininho. É um grupo muito pequeno. Na época de Elias, por exemplo, Deus reservou 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas olha só, meus irmãos, o que é 7.000 num país que tinha milhares e milhares de pessoas? Que era o Reino do Norte, né? Que era Samaria, capital do Reino do Norte, das 10 tribos. Era nesse ambiente que Elias estava profetizando e que o rei era Acabe. Milhares e milhares e milhares de pessoas. Apenas 7.000, meus irmãos, daquela nação não se dobraram a Baal. Então sempre seremos a minoria, sempre. Então vamos ler.
esse texto de 2 Crônicas 18. Eu não vou ler o texto todo, se os irmãos puderem ler depois em casa. Eu vou ler alguns versos aqui para compreendermos um profeta contra 400. Vamos ler? Então, o rei de Israel, Israel aqui das 10 tribos, capital era Samaria, o reino do norte, reuniu 400 profetas. O rei Acabe reuniu 400 profetas de Deus. E lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Só que o rei Acabe estava desviado da verdade. Não estava andando nos caminhos do Senhor. E os 400 profetas disseram: podem ir, Deus está contigo. Ele vai te dar vitória, aleluia! Não é isso que nós vemos hoje nas igrejas? Grande parte das igrejas só pregam vitória, bênção, conquista, isso, você é bom, isso, Deus é contigo, vambora, eu profetizo bênção na tua vida, você é rei, rainha, a despeito dos pecados do povo. 2 Crônicas 18, verso 5, agora vamos continuar. Vamos ler também os versos 6 e 7. Josafá, o rei de Judá, das outras 2 tribos do reino do sul, cuja capital era Jerusalém, ele errou feio aqui em querer se juntar com Acabe. Então, Josafá, rei de Judá, porém, perguntou: não existe aqui, ele percebeu isso, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Ele percebeu que aqueles 400 profetas estavam profetizando para agradar o rei, não queriam contradizer o rei, né? E o rei de Israel respondeu a Josafá: ah tá, ainda há um homem, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Olha o detalhe: mas eu o odeio. Olha aí. Repreende o tolo e ele vai te odiar. Provérbios 8. Acho que é Provérbios 8, meus irmãos. Estou falando de cabeça aqui, que eu lembrei do texto agora aqui na gravação. Podemos consultar o Senhor? Alguém? Ah, sim, tem um. Esse profeta eu odeio. Olha só. Por que Acabe odiava esse profeta? Porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Por que ele só profetizava coisas ruins a respeito de Acabe? Porque ele estava andando em pecado. Nós não devemos passar a mão na cabeça da pessoa que está andando em pecado. Nós temos que confrontá-lo pela verdade. Ele precisa se arrepender para que a boa mão do Senhor, aí sim, esteja com ele. Vamos pular agora para o verso 11. Todos os outros 400 profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ó rei, ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei, aleluia, independente das suas obras, independente se você está obedecendo a Deus ou não, se está cumprindo a lei ou não, vai, Deus é contigo. Toda a semelhança para os dias de hoje é só mera coincidência, né, meus irmãos? Continuando, verso 12 e verso 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías, porque Josafá perguntou, lhe disse: olha só, Micaías, veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, tá bom? Sua palavra também deve ser favorável. Olha a pressão para cima do profeta, né? E olha a pressão que nós recebemos nos dias de hoje, para que nós possamos ignorar os pecados. Sua palavra deve ser favorável, tá bom? Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Eu vou dizer o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. 1 Pedro 4 está escrito lá falando acerca dos dons distribuídos na igreja. Aquele que ensina, um dos dons, né, que Deus dá, aquele que ensina, que fala as palavras de Deus, que prega a palavra de Deus, é mais ou menos isso. Fale de acordo com as palavras de Deus. Ou seja, se você ensina, você tem que falar de acordo com as palavras de Deus, de acordo com o que está escrito. Independente se vão te ouvir ou não.
Então Micaías disse que jurou pelo nome do Senhor que dirá tudo o que meu Deus mandar. Pulando para o verso 25, depois vocês leem o capítulo todo, que é muito legal esse capítulo, nos ensina muitas verdades. Capítulo 18, capítulo 18, agora versos 25 e 26. O rei de Israel, Acabe, o apóstata, então ordenou, porque ele foi confrontado com a palavra de Micaías. Micaías foi totalmente contra aquelas palavras dos 400 profetas. E Micaías não queria ouvir a repreensão. Então, com raiva de Micaías, ele falou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão, a pão e água. Ou seja, Micaías, ele teve que pagar o preço por dizer a verdade. Gálatas capítulo 1, se não me engano, verso 17, o que o apóstolo Paulo fala para a igreja dos Gálatas? Se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Em João capítulo 12, está registrado lá que muitos criam em Jesus, mas não o confessavam publicamente. Por quê? Para não perder as suas regalias lá entre os principais sacerdotes. Porque o texto diz: amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, meus irmãos, se quisermos realmente servir a Jesus e ensinar a sua palavra, nós temos que ser como esse profeta aqui. Jurar pelo nome do Senhor que diremos tudo o que Deus mandar. E um tempo atrás, eu não sei se foi um sonho ou uma percepção interior muito forte, né? Eu acho que eu tinha acabado de acordar, mas não sei se foi um sonho, uma percepção muito forte no meu coração do Espírito Santo. E Jesus Cristo falou comigo: Wagner, você será uma voz no meio de uma multidão de irmãos. E aquilo mexeu comigo. E realmente, meus irmãos, esse aí foi mais ou menos uns 7 anos atrás, mais ou menos, se não me engano. E de fato, isso está se concretizando. Porque a sensação é de fato que nós somos, queridos, uma voz no meio de uma multidão de irmãos que não vão te ouvir e ainda vão te perseguir. E vão te abandonar. Enfim. Então, o teor dessa mensagem é: se quisermos de fato sermos fiéis a Deus nesse tempo do fim, é necessário sermos como o profeta Micaías. Porque de fato, nós seremos uma voz no meio de uma multidão de apóstatas. Jesus falou em Mateus 24 que devido ao aumento da maldade, o amor se esfriaria de quase todos. O amor de quem? O amor ágape. Esse amor aí é ágape, que só pode estar derramado no coração de uma pessoa que nasceu de novo pelo Espírito Santo. Então a apostasia, meus irmãos, vai só aumentando na igreja. Eu já expliquei para os irmãos em alguns vídeos atrás que a apostasia não tem nada a ver com as pessoas do mundo que nunca nasceram de novo. A apostasia é para aquele que nasceu de novo. Pensa numa palavra que deixa os calvinistas arrepiados, né? Que para eles, uma vez salvos, salvos para sempre. Não tem como perder a salvação mais. Mas a apostasia nos diz claramente que são pessoas que nasceram de novo e que voltaram as costas, voltaram atrás. Então, meus irmãos, quem está disposto a pagar o preço, então vamos lá, como o profeta Micaías. Sofreu as consequências, foi preso. Né? E os profetas do Senhor Jesus, todos eles foram martirizados, meus irmãos, mortos. O mundo não é digno deles. Então o profeta, ele é praticamente isolado mesmo. João Batista é um deles. Praticamente isolado. Então, se nós quisermos, vou falar de novo, se nós quisermos cumprir a missão no tempo do fim, nós precisamos ser como o profeta Micaías. Não devemos agradar a multidão. Estou lembrando do apóstolo Paulo diante do rei, se não me engano, não sei se é Agripa ou Félix, eu acho que é Félix, que o rei chamou o apóstolo Paulo para poder falar do evangelho. E o apóstolo Paulo não titubeou. Ele não quis agradar o rei, como esses 400 profetas que queriam agradar o rei Acabe. Micaías não agradou. Então, Paulo, Micaías, olha aí,
o espírito que estava em Micaías, Paulo falou para esse rei. Não sei se era Agripa ou era Félix. Está lá em Atos 23, 24, por aí. Aí o apóstolo Paulo falou do Evangelho, falou acerca do novo nascimento, da obra de Cristo na cruz. Depois ele falou da moderação, do equilíbrio de nós estarmos controlando os impulsos da nossa carne, lutando contra o pecado. Ele não falou com essas palavras, mas é exatamente isso que ele quis dizer. Para termos moderação, né? Dominarmos os impulsos da nossa carne, batalharmos, né? Andarmos em santidade. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Né? Porque não basta só falar da obra da cruz, tem que falar também da nossa responsabilidade em viver Cristo Jesus, em viver a nova criatura. Porque se nós não obedecemos a palavra, de nada serve a obra de Cristo na cruz. A fé sem obras é morta. E depois ele fala também do juízo eterno, da ressurreição dos mortos. E aí, meus irmãos, o rei falou, tá bom, Paulo, dá licença aí, eu tenho que fazer outras coisas aqui, depois a gente volta a conversar. Né? Porque mexeu com ele. Então o apóstolo Paulo ele nunca deixou de falar toda a verdade. Quando ele se uniu, quando ele juntou todos os presbíteros de Éfeso, ele falou, eu não vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Toda a palavra, eu fui franco com vocês, falei tudo o que tinha que falar, todo o conselho do Senhor. Agora, cuidado, que no meio de vocês se levantarão lobos vorazes que não vão poupar o rebanho. E o que mais tem acontecido nos dias de hoje, né, meus irmãos? Então, todo o conselho do Senhor é a palavra dele, como está escrito. Como o profeta Micaías jurou diante de Deus, eu vou dizer o que o Senhor mandar. Então, muitos ministérios têm ensinado doutrinas que para eles é a maior verdade. Mas eles sempre fogem pela tangente quando há outros textos que confrontam. Será que nós vamos, de fato, fugir desses textos na palavra que contradizem aquela doutrina que a gente sempre achou que fosse a maior verdade? Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você prega que todo cristão que for fiel será rico, então você vai ter que rasgar muitos textos da palavra. Né? Então, por exemplo, 2 Coríntios 8 e 9, muitos pregadores da prosperidade mencionam esses textos fora de contexto para poder ensinar que se você for fiel, você vai semear muito, vai semear muito, você vai colher muito. Se você semear muito dinheiro, você vai colher muito dinheiro. Mas não é esse a essência da mensagem, nós sabemos disso. Tanto que eles fogem, eles nunca leem o início de 2 Coríntios 8, que fala dos cristãos fiéis da Judéia, que estavam passando por necessidades, a coleta para eles, e que os cristãos da Macedônia sequer foram chamados para participar por Paulo, porque eles eram mais pobres ainda, a profunda pobreza deles. Mas não é mencionado esse texto na teologia da prosperidade. Né? Quando você prega que você tem, por exemplo, saúde perfeita, que é um desequilíbrio, né? A profecia que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades vai se cumprir de fato na vinda de Jesus. Hoje nós recebemos desses poderes do mundo vindouro, nós temos sim, né, direito à cura, é uma provisão que Deus nos dá, poderes do mundo vindouro, Deus ama curar, Ele continua curando, mas aí chegar a outro extremo dizendo que nós temos saúde perfeita é um desequilíbrio. Aí quando chega nos textos de Timóteo, que tinha constantes enfermidades e dores no estômago, o apóstolo Paulo com problema nos olhos, com outros companheiros do ministério, em Filipenses, Epafrodito, se não me engano, estava doente, e o apóstolo Paulo deixou ele doente em Mileto, né? E outras passagens, né? Eliseu, que morreu doente, né? Aí a gente acaba perdendo isso. Beleza, a gente fala de Abraão, que morreu, né? Farto de dias, com saúde, morreu bem, né? Mas só pelo simples fato de morrer, não tinha saúde perfeita, mas morreu bem. É mencionado Moisés, cheio de vigor, mas não menciona, por exemplo, Isaac, que morreu quase cego, não mencionou Jacó, homem fiel a Deus, que morreu também quase cego e não andava direito, andava de bengalas. Então esses textos que confrontam as nossas doutrinas, que a gente acha que está completamente certo, a gente costuma fugir desses textos. Mas nós não precisamos fugir dos textos, nós temos que encarar esses textos. Amém? Se estão na Bíblia, é porque precisam ser notados. O pré-tribulacionismo prega arrebatamento secreto e as outras centenas e milhares de textos que confrontam essa ideia errada.
Será que é isso mesmo? Será que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Então, meus irmãos, nós precisamos ser machos para ensinar a palavra, sabia disso? Né? Outro exemplo, Trindade. Eu era trinitariano roxo. Sempre achei que o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho. Mas tem outras centenas e centenas de textos que dizem que não. Que a divindade é só composta pelo Pai e pelo Filho. E que o Espírito Santo é algo que flui deles. Mas a gente sempre foge desses textos. Por quê? Porque a gente tem medo de encarar toda a palavra de Deus. A gente fala bastante que ama a palavra de Deus, mas quando o parafuso aperta, a gente não ama tanto assim, né? Porque a gente foge desses textos. Ah, não, não estou entendendo esse texto. Eu acho que não é bem isso, então não vou nem falar sobre ele. No futuro, se Deus quiser me revelar, Ele vai revelar. Não vai revelar nada, porque está fugindo da palavra de Deus. A palavra de Deus está bem clara aqui na minha frente. Se tem esses textos, é para encarar os textos. Porque esses textos vão nos equilibrar no entendimento da verdade. Então, meus irmãos, é meditando assim que o Espírito Santo vai nos revelando verdade e vai nos equilibrando na verdade. Eu tenho direito à cura? Tenho. Mas tenho saúde perfeita? Não. Eu tenho direito a perdão dos meus pecados? Tenho. Mas eu já tenho a plenitude do perdão dos pecados? Eu não peco mais? O pecado já foi eliminado da minha vida? Não. Não. Jesus na cruz levou todos os meus pecados e todas as minhas doenças. Mas hoje eu não peco mais? Eu não fico mais doente? Então, meus irmãos, nós temos que alcançar o equilíbrio da verdade, para que nós não possamos julgar uma pessoa de forma indevida. Aquele irmão morreu enfermo porque ele não teve fé, porque ele não entendeu a obra de Cristo na cruz. Será? Quantos e quantos irmãos que eu conheci, líderes, que criam na obra da cruz, segundo eles, né? Criam perfeitamente na obra da cruz, pregaram saúde perfeita e morreram doentes. Por quê, meus irmãos? Não é a maneira como nós saímos da terra que conta. Se é com uma doença ou não, não importa. É a maneira como nós chegamos lá. Eliseu operou o dobro de milagres de Elias. Morreu enfermo. Amém? Agora, não quer dizer que Deus não possa nos curar na nossa jornada. Apenas exemplos que eu estou dando aqui. Eu até fugi um pouco do assunto, né? Porque o Espírito Santo sempre faz isso. Ele sempre abre parênteses para nós possamos meditar melhor. Então a ideia dessa gravação é um profeta contra 400. Micaías contra 400 profetas que só pregavam bênção, prosperidade. É o que está acontecendo hoje, né? Quantas vezes nós ouvimos, né? A vitória é sua, Deus está contigo, você vai prosperar, tome posse das promessas, seus sonhos serão realidade, confie no amor de Deus e na sua graça somente, né? Você é bom, você é o cara, você vai crescer. E o pecado, né? E a necessidade de arrependimento, né? Oração, jejum, luta contra o pecado, sofrimentos que nós vamos ter por amor a Cristo, né? Ainda mais nos dias que virão, grande tribulação, apocalipse. Opa, que isso? Essas mensagens não dão ibope, né? Mas se você botar aqui a mensagem, né? Deus é contigo, Deus vai te fazer prosperar, vai ser uma bênção, vai fazer sucesso essa sua mensagem. Então, meus irmãos, é isso que o Espírito Santo quer falar conosco agora. Se quisermos, de fato, sermos fiéis à palavra, nós precisamos ser como o profeta Micaías. Jurar pelo nome do Senhor que diremos o que Ele nos mandar. E se o Espírito deixou registrado determinados textos na palavra que confrontam a sua doutrina, reveja a sua doutrina. E vamos achar o equilíbrio. O Espírito Santo me deu equilíbrio com relação a isso que eu falei para os irmãos aqui, esses exemplos. Ele me deu equilíbrio, porque eu também era um pregador de cura, de saúde perfeita. E o Espírito Santo me confrontou. Ô Wagner, você está sendo hipócrita. Como é que você está pregando saúde perfeita se você usa óculos? É verdade, né? E eu tive um tempo na minha vida, um tempo atrás, que eu determinei a cura dos meus olhos. Parei até de usar óculos durante um tempo. Paguei mico. Eu não criei? Eu criei de todo o coração. Mas o Espírito Santo não quis que eu fosse curado daqueles olhos. Por quê? Para não ficar soberbo enganando o povo. Né? Eu conheço pastores que pregam saúde perfeita. Todos os meus órgãos funcionam. Eu declaro, eu determino. Você vai funcionar. Mas o cara usa um óculos quase fundo de garrafa. Né?
Cara, não, desculpa, né? Não foi a minha intenção de respeitar a liderança. Né? Foi mal. Desculpa mesmo, meus irmãos, eu não quis dizer isso, de coração. Deus é minha testemunha. Né? Então, esse irmão fala besteira. Não vive o que prega. Porque se prega que todos os seus órgãos funcionam, então por que ele usa óculos quase fundo de garrafa? Está sendo hipócrita. Né? Então é isso, meus irmãos. A equilíbrio da verdade. Nós precisamos entender o equilíbrio. Amém? Jesus levou os nossos pecados na cruz? Sim. Mas há um tempo determinado para se cumprir todo o processo. Quem conhece as 7 festas fixas do Senhor, os tempos determinados, está entendendo o que eu estou falando. A primeira festa do ciclo, Páscoa, morte de Jesus na cruz. Mas ainda tem uma penúltima festa, a 6ª festa, que é o dia da expiação. Mas na cruz ele não expiou tudo. Sim, ali foi o start. Jesus foi o Cordeiro perfeito que garantiu o cumprimento de todas as outras 6 festas. Mas ainda haverá o dia da expiação. E sim, quando Jesus voltar, aí sim, meus irmãos, nossos pecados serão totalmente expiados e nunca mais pecaremos. Teremos nossos corpos glorificados, ou seja, saúde perfeita. Então ele levou sobre si as nossas enfermidades na cruz, sim, mas ele garantiu na cruz um cumprimento na penúltima festa, que é o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia em que Jesus vai voltar. E aí sim vai expiar definitivamente os nossos pecados, nunca mais pecaremos e teremos nossos corpos glorificados, imortalidade do corpo, saúde perfeita. Tem um tempo determinado para se cumprir. Em Hebreus capítulo 2 está escrito lá que todas as coisas foram postas debaixo dos pés de Jesus. Mas o mesmo escritor aos Hebreus falam acerca da nossa perspectiva, da nossa vida aqui na Terra. Porém, ainda não vemos que todas as coisas foram postas debaixo dos pés de Cristo. E aí? Não vemos ainda, mas vai se cumprir. Porque em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Paulo, tu errou, cara. Tu não entende sobre a obra da cruz, Paulo. Vai estudar um pouco mais sobre a obra da cruz. Que isso? Jesus já colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Hoje, já está debaixo dos nossos pés, tudo. Já sou herdeiro de tudo e cordeiro com Cristo. Não. É para o futuro. Amém? Então, em breve, o Deus da paz esmagará. Em breve. Breve é para o futuro, porque o apóstolo Paulo entendia sobre as festas. Hoje nós podemos experimentar das primícias do Espírito, os primeiros frutos, mas ainda há plenitude para acontecer ainda. Hoje podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro, mas esses poderes plenos só vão se cumprir de fato na ocasião da volta de Jesus. Esse é o equilíbrio da verdade. Nós temos direito à cura, mas não temos saúde perfeita. Nós temos direito a perdão dos nossos pecados, porque ninguém é perfeito ainda, mas vai chegar um dia em que seremos perfeitos. E não precisaremos mais de confessar os nossos pecados. Amém, queridos? Então, com essa mistura, com essa salada de informações maravilhosas, né? Então, que nós possamos ser como o profeta Micaías. Um profeta no meio de 400 profetas que estão desalinhados com a verdade. Amém? Que possamos fazer como ele, jurar pelo nome do Senhor, que diremos o que Deus mandar. Ou seja, que diremos tudo o que está escrito na palavra, sem ignorar textos da palavra, sem rasgar páginas da Bíblia e só ensinar aquilo que a gente acha que está certo. Se aquilo que a gente acha que está certo tem algum texto que confronta a nossa doutrina, nós devemos atentar para aquele texto e pedir ao Espírito Santo da verdade, o equilíbrio da verdade, e ele vai te revelar o equilíbrio. E aí você será um profeta do Senhor, um ministro da palavra fiel, e a despeito das perseguições que virão, inevitavelmente você será perseguido, mas Deus te recompensará no último dia, porque nós seremos julgados não somente pelas nossas ações, não somente pelos nossos pensamentos, mas também pelas nossas palavras. Tiago capítulo 3, verso 1. Não sejais de vós, muitos de vós, mestres, porque o mestre será julgado como a rigor. Então aquilo que nós ensinamos pode fazer com que uma vida seja conduzida. E é uma responsabilidade muito grande, meus irmãos, ensinar a palavra. E eu estou aqui disposto a voltar atrás se eu estiver ensinando alguma coisa errada. Porque eu não tenho nada a perder.
Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu só tenho que estar de acordo com a verdade. E nós não somos o dono da verdade. Vai chegar uma hora em que nós seremos confrontados por outros irmãos. Opa, Wagner, esse texto aí, medita nesse texto aqui agora. E aí nós vamos alinhando e Deus vai nos dando entendimento em tudo. Na última gravação que eu fiz, que eu disponibilizei para os irmãos aqui no canal, sexta-feira, né, passada agora, 7h30, o pastor Igor Guerreiro foi convidado para participar conosco dessa gravação. Eu estava limitando, por exemplo, os 24 anciãos e os 4 seres viventes como uma tipificação da igreja. E de fato, aqueles seres apontam para a igreja, mas eles também são seres literais. Por quê? Porque no decorrer do livro de Apocalipse, um dos 24 anciãos interage com João. Os 4 seres viventes, cada um deles interage também com João. Então, se fosse algo tipológico, esse algo tipológico não poderia interagir com João. E você vê na palavra de Deus, a besta, a prostituta, né, o pastor Igor explicou com propriedade lá na gravação, eles nunca interagiram com o profeta. Mas o anjo Gabriel, sim, ele interagiu com o profeta Daniel. Daniel não interagiu com a estátua do sonho do rei Nabucodonosor, ele não interagiu com outros detalhes da visão. Mas o anjo Gabriel, sim, interagiu com ele. Então o anjo Gabriel é real. Mas anjo também nos aponta para a igreja, porque anjo é mensageiro. E nós também somos mensageiros. Nós também somos chamados como anjos. Então os 24 anciãos, ancião significa o quê? Presbítero, uma pessoa madura, experimentada. Podemos aplicar com certeza para a igreja, mas não se limita só à igreja. Os 24 anciãos são 24 seres literais também no céu. Os 4 seres viventes são 4 seres literais no céu. Mas não se limita só a 4 seres no céu. Também aponta para a igreja. Então nós precisamos alcançar o equilíbrio da verdade. E eu voltei atrás. É verdade. Não se limita só a algo simbólico falando da igreja. Aponta para a igreja, mas também são seres literais nos céus. Que o apóstolo Paulo até menciona em Efésios 3, né? Me ponho de joelhos, né, de quem toma o nome, toda a família no céu. Então no céu tem uma família, tem anjos, arcanjos, serafins, querubins, esses 4 seres viventes, 24 anciãos. Tem também um santuário literal no céu, que aponta para a igreja, que é o santuário de Deus, enfim. Então a gente vai aprendendo com outros irmãos. Mas o que Deus quer de nós é um coração próprio e humilde, que possamos sim ter a coragem, sermos machos, de voltarmos atrás, se nós pregamos uma doutrina por 30, 40 anos, achando que fosse a maior verdade, mas que outros textos nos confrontam a voltarmos atrás. Então, se quisermos ser fiéis à palavra de Deus nesse tempo do fim, nós temos que ser humildes e voltarmos atrás, se estivermos errados. Amém, querido?